Bom dia e obrigado por participar do webinar de hoje. Meu nome é Tadeu Sendon, sou membro do IASB e mais uma vez acompanhado por Gustavo Olinda, membro da nossa equipe técnica. Neste webinar, apresentaremos uma visão geral sobre o Discussion Paper Business Combination, Disclosures, Goodwill and Impairment, que o IASB publicou em março deste ano. Eu passo agora a palavra para o Gustavo iniciar a apresentação. Obrigado, Tadeu. Então, antes da gente começar, como de costume, só alguns lembretes. Como sempre, a gente lembra que as opiniões expressas nesse webinar são as dos apresentadores e não necessariamente as do IASB ou da IFRS Foundation. Vocês podem enviar perguntas a qualquer momento durante o webinar. A gente vai tentar responder o maior número de perguntas possível no final da apresentação. Só para lembrar também que a gente está considerando apresentar outros webinars nesse Discussion Paper focados em tópicos específicos. Então, para começar, a gente muda para o slide 3, que apresenta uma visão geral do nosso projeto sobre Goodwill e Impairment. O IASB iniciou esse projeto após a revisão pós-implementação do IFRS 3, que é a norma sobre combinações de negócios, e publicou o Discussion Paper em março desse ano. Originalmente, o prazo para envio de cartas de comentários se encerraria em meio de setembro, mas o IASB adiou esse prazo para 31 de dezembro desse ano também, por conta da pandemia, e também para dar tempo suficiente para os stakeholders responderem. Bom, o objetivo do projeto é melhorar, a um custo razoável, as informações que as empresas fornecem aos usuários sobre suas aquisições, e dessa forma ajudar os usuários a fazer com que a administração preste contas sobre sua decisão de realizar uma aquisição. O IASB gostaria de ouvir a opinião dos stakeholders sobre o quão útil e viável são as suas novas ideias de divulgação, bem como se existem novas evidências ou argumentos sobre a melhor maneira de contabilizar o Goodwill. Com isso, a gente passa para o slide 4, agora, que resume as posições preliminares do IASB que foram apresentadas nesse Discussion Paper. Bom, essas posições preliminares cobrem 3 áreas principais e também refletem as preocupações que o IASB ouviu de stakeholders. A primeira área refere-se a divulgações, e a posição preliminar do IASB é que ele deve propor que as empresas divulguem informações sobre o desempenho das combinações de negócio após a aquisição. A segunda área refere-se às melhorias da contabilização do Goodwill. O IASB considerou se poderia tornar o teste de impairment mais eficaz, mas sua posição preliminar é que não é viável melhorar o teste significativamente a um custo razoável. O IASB, então, considerou se deveria propor a reintrodução da amortização. Sua posição preliminar a esse respeito é de que não deveria, porque não há ainda evidências convincentes de que isso melhoraria significativamente o reporte financeiro. Por fim, o IASB também explorou algumas possíveis simplificações que reduziriam o custo da execução do teste de impairment, sugerindo remover o requerimento de realizar o teste anualmente e alterando como o valor em uso é estimado. A terceira e última área, discutida no Discussion Paper, refere-se a alguns outros tópicos. Bom, a posição preliminar do IASB nesse sentido é de que ele deve exigir que as empresas apresentem seu patrimônio total, excluindo o Goodwill no balanço patrimonial. O IASB também acredita que ele deve manter a abordagem atual de exigir que as empresas reconheçam ativos intangíveis identificáveis separadamente na aquisição, em vez de incluir algum desses ativos intangíveis dentro do Goodwill. Bom, é importante lembrar também que essas são posições preliminares. Então, dependendo do feedback, dos comentários que o IASB recebeu de stakeholders, através de discussões e nas cartas de comentários sobre o Discussion Paper, ele pode decidir, eventualmente, reconsiderar algumas ou até mesmo todas dessas posições preliminares. Então, é bastante importante a contribuição de todos os stakeholders para essa discussão. Nos próximos slides, a gente vai discutir em mais detalhe cada uma dessas posições preliminares. Então, a gente passa para o slide 5, e a primeira dessas posições que a gente vai discutir são as melhorias nas divulgações sobre aquisições.
Bom, uma das principais mensagens que o IASB ouviu de investidores é que as empresas geralmente não divulgam informações suficientes para permitir que os investidores avaliem o desempenho de uma combinação de negócios após a aquisição. Os investidores desejam que essas informações façam com que a administração preste contas sobre sua decisão de adquirir o negócio. A maioria dos investidores nos disse que as informações são necessárias para fins de gestão ou stewardship e para ajudá-los, por exemplo, a determinar se eles podem, no futuro, confiar mais capital à administração. As normas existentes não exigem especificamente que as empresas divulguem essas informações e, portanto, qualquer informação que é fornecida hoje é fornecida de forma voluntária. Então, o Discussion Paper explora se as empresas devem divulgar informações sobre o desempenho subsequente de combinações de negócio. Bom, a posição preliminar do IASB é de que, sim, ele deve exigir novas divulgações. Então, as empresas seriam requeridas a divulgar informações tanto na data de aquisição, quanto subsequentemente após a aquisição. Então, em relação às informações que as empresas divulgariam na data de aquisição, a gente tem 3 itens principais. O primeiro, como vocês podem ver no slide, seria a razão estratégica da combinação de negócios. A razão seria uma declaração de alto nível que vincula a combinação de negócios à estratégia geral da empresa. Essa estratégia pode ser incluída em outra parte do relatório anual da empresa, então não necessariamente dentro da demonstração financeira, como, por exemplo, dentro dos comentários da administração ou MD&A. Bom, a segunda informação seriam os principais objetivos da combinação de negócio, sendo esses os objetivos mais detalhados que a administração pretende alcançar como resultado da combinação de negócios. Em terceiro, as métricas e metas que a administração usará para avaliar até que ponto esses objetivos principais estão sendo alcançados. Bom, então, isso são as informações que seriam divulgadas na data de aquisição, e em períodos subsequentes, as empresas divulgariam o desempenho real da combinação de negócio, com base nessas métricas, para então permitir que os usuários comparem o desempenho real com as metas definidas inicialmente. Bom, então, alguns de vocês podem estar se perguntando o que as empresas precisariam divulgar mais precisamente nos anos subsequentes, e o slide 6 cobre essa pergunta. Bom, existe uma ampla variedade de combinações de negócio na prática, e essas combinações de negócio igualmente servem a diversos propósitos. Então, com base nisso, o IASB concluiu que não existe uma única métrica específica que seria adequada para todas as combinações de negócio. E, portanto, o IASB está explorando o que a gente chama de abordagem da administração. Ou seja, utilizar as métricas divulgadas. As métricas divulgadas seriam aquelas que a administração de uma empresa está usando internamente para monitorar se os objetivos estão sendo alcançados. Então, tais medidas podem ser tanto operacionais quanto financeiras ou até mesmo uma mistura de ambas. Bom, como as aquisições geralmente envolvem grandes somas de dinheiro, o IASB presume que a maioria das empresas está monitorando suas principais aquisições de alguma forma. Porém, se a administração não estiver monitorando uma combinação de negócios, o IASB acredita que a empresa deve divulgar esse fato em vez de prescrever um conjunto mínimo de informações a serem divulgadas. Eu acabei de falar agora, explicando esses conceitos sobre administração, e nesse contexto, por administração, a gente quer dizer o principal gestor das operações, ou o termo em inglês é o Chief Operating Decision Maker, ou CODM, que é o termo usado para identificar as divulgações de informação por segmento, de acordo com o FRS 8. A principal razão pela qual o IASB está sugerindo o uso do principal gestor das operações, ou CODM, como um parâmetro nesse novo contexto, é para que as empresas divulguem as informações mais importantes sobre as combinações de negócio também mais importantes. Um parâmetro mais baixo poderia resultar em divulgações excessivas e até mesmo onerosas, principalmente para aquelas empresas que fazem muitas aquisições. Uma coisa que a IASB gostaria de ouvir de stakeholders é a sua opinião sobre se o uso do principal gestor de operações, ou CODM, como um parâmetro levaria as empresas a divulgarem
todas as informações materiais que os usuários precisam sobre as aquisições mais relevantes para eles, ou seja, se esse parâmetro identifica as informações no nível adequado. Bom, o IaaS está ciente de que alguns stakeholders têm várias preocupações sobre o fornecimento dessas informações. Por exemplo, se o negócio adquirido tiver sido integrado a um negócio existente após a aquisição. Bom, a resposta para isso depende também de como a administração está monitorando o sucesso da combinação de negócios. Por exemplo, o principal gestor das operações pode monitorar o desempenho da combinação de negócios usando informações sobre os negócios combinados em vez dos negócios adquiridos isoladamente. Então, nesse caso, o que a IaaS está propondo é que a empresa divulgue as métricas sobre os negócios combinados, se essas forem as métricas usadas pelo principal gestor das operações. O princípio aqui, mais uma vez, é o de divulgar as informações que a administração usa internamente para monitorar o sucesso das combinações de negócios. O IaaS não espera que as empresas criem divulgações para satisfazer esses requerimentos, mas apenas divulguem as informações que já estão sendo utilizadas internamente. O Discussion Paper também discute outras preocupações que o IaaS ouviu, incluindo se essas informações são comercialmente sensíveis e se elas seriam verificáveis. O IaaS deseja explorar essas preocupações com seus stakeholders e espera que aqueles que estão levantando essas questões também ajudem a encontrar uma maneira de resolvê-las, uma vez que, na visão do IaaS, é razoável que os usuários solicitem essas informações às empresas para que eles possam entender melhor o desempenho das combinações de negócio. Então, passando para o slide 7 agora. A posição preliminar do IaaS também inclui algumas melhorias específicas às divulgações existentes incluídas no SRS-3, que estão resumidas nesse slide. Essas são propostas relativamente pequenas, então por isso não entraremos em muitos detalhes no webinar de hoje, mas resumindo, elas incluem, primeiro, exigir a divulgação de sinergias adquiridas, segundo, exigir divulgação de passivos de plano de pensão, de benefício definido, e de dívidas assumidas na aquisição, e terceiro, algumas alterações nas divulgações das informações reais e proformas divulgadas sobre o negócio adquirido. Então, com isso eu vou passar agora para o Tadeu, que vai apresentar um pouco as propostas em relação à contabilização do goodwill. Muito obrigado, Gustavo. Gustavo acabou de falar sobre as propostas de melhoria nas divulgações sobre combinações de negócio, e agora eu vou abordar o outro tópico principal do Discussion Paper, que é sobre a contabilização subsequente do goodwill. Quais são os problemas que nós temos hoje que foram levantados a partir do que a gente chama de Post-Implementation Review do IFRS 3, né, que é um trabalho que é feito para toda norma que se emite. Depois de 2, 3 anos, é feita uma revisão de como que essa norma está operando, e aí o objetivo é verificar se são necessários alguns ajustes. Então, especificamente com relação ao IFRS 3, esse Discussion Paper ele incorpora algumas das preocupações, alguns dos aspectos que foram levantados nesse estudo, nesse Post-Implementation Review. Com relação à contabilização do goodwill, nós recebemos 2 comentários principais de stakeholders. O primeiro é que as perdas por impairment são reconhecidas tarde demais. Então, em geral, os investidores, o mercado, reflete essas reduções em suas avaliações bem antes das perdas por impairment serem reconhecidas pelas empresas em suas DFs. Então, você já vê o preço, por exemplo, da ação caindo, o investidor já precificou isso e a contabilidade ainda não fez o reconhecimento do impairment. Esse é o problema do tarde demais, né? E o segundo comentário é de que o teste de impairment é custoso e complexo, né? Para quem tem que fazer, fez aquisição nos últimos anos e tem que todo ano fazer o teste de impairment, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Realmente tem um custo e uma complexidade, dependendo especificamente da empresa, ainda maior, né? Bom, em resposta a esses 2 comentários, o IaaS explorou se ele poderia tornar, por exemplo, o teste de impairment mais eficaz, reconhecendo perda por impairment de goodwill de forma mais tempestiva. Então, fazer o teste mais eficaz e reconhecer mais tempestivamente eventual impairment, né? A gente vai começar falando do reconhecimento tardio das perdas por impairment, né?
O IASB identificou duas razões possíveis para o problema de reconhecimento de perda tarde demais. A primeira razão seria estimativa de fluxo de caixa muito otimista. E a segunda razão é o que chamamos de shielding ou blindagem ou proteção, quando a margem ou o tal do headroom da empresa como um todo protege o goodwill do impairment, especialmente quando você analisa negócios combinados, adquirido com negócio existente. Eu vou explicar com um pouco mais de detalhe no próximo slide. Mas vamos falar primeiro em relação à primeira possível razão. O IAS 36, que é a norma que trata de impairment, exige que a administração use estimativas razoáveis e suportáveis. Avalie a razoabilidade dessas premissas, examinando as causas das diferenças entre a estimativa que ele fez lá atrás e o que se realizou, os fluxos de caixa reais. E também avalie a razoabilidade das estimativas anteriores, ou seja, quão bem eu fui em fazer as minhas estimativas. Né? Então, basicamente, essas são os princípios, né, por trás da qualidade de um bom teste de impairment, de projeções utilizadas para o teste de impairment, segundo o IAS 36. Além disso, as empresas são obrigadas a divulgar informações sobre as premissas usadas, o que dá para os usuários das demonstrações financeiras um pouco mais de informação para que eles próprios possam avaliar a qualidade dessas premissas. A posição preliminar do IASB é que o IAS 36 já dá os parâmetros a serem considerados pela administração e que a questão das premissas serem ou não muito otimistas não deveria ser tratada nas normas de contabilidade. É muito mais uma questão de implementação. Aí, nesse caso, seria melhor abordada pelos auditores e reguladores. E aí a gente tem, com o novo relatório do auditor, que já não é tão novo assim, né? Você acaba tendo alguns insights nesse sentido, mas não é alguma coisa que o IASB entende que tem que ser endereçado na norma contábil. Passando para o slide 9, esse slide explica a segunda possível razão que pode levar com que as perdas por impairment do goodwill não sejam reconhecidas. É o tal do problema, é o problema de shielding ou blindagem. Eu vou explicar um pouquinho aí. Mas só antes de eu explicar esse efeito, um ponto importante a ser mencionado é que o teste impairment não é um teste direto de goodwill. O goodwill ele não gera fluxo de caixa por si só, ele só pode gerar fluxo de caixa em combinação com grupos de outros ativos. Ou seja, ele pode ser testado em conjunto com esses ativos, uma unidade geradora de caixa ou mesmo um grupo de unidades geradoras de caixa. O teste é indireto. Bom, agora sim. Dito isso, vamos voltar para a questão da blindagem. E esse slide aí ajuda a gente a entender esse problema. Se a gente olhar aí no lado esquerdo, onde está escrito negócio adquirido, você tem o goodwill e outros ativos. Então, vamos supor que alguma coisa deu errado, não exatamente como estava previsto, e aí eu tenho uma perda por impairment. Se eu tivesse feito o teste impairment de um negócio adquirido isoladamente. Mas a gente sabe que, na maioria dos casos, o negócio adquirido ele acaba sendo integrado a alguma outra parte do negócio do adquirente e, geralmente, para obter sinergia esperada dessa combinação. Então, vamos assumir, nesse exemplo, que o negócio adquirido é integrado a um dos negócios existentes do adquirente. Então, do lado esquerdo do negócio adquirido, se tivesse sido testado isoladamente, eu teria um impairment. Mas vamos assumir que ele está sendo integrado a um negócio existente do adquirente. Né? E na coluna do meio, esse seria o negócio existente que vai combinar com o negócio adquirido. E só para o negócio do adquirente, ou seja, existente, a gente tem aí, se você perceber, o valor contábil muito menor que o valor recuperável. O valor recuperável está muito maior que o valor contábil. Essa diferença, essa margem entre esses dois valores é o que a gente chama de headroom. E qual que seria a origem desse headroom? Porque aqui nós estamos falando do negócio já existente, né? Do adquirente. Né? Qual que é a origem? Por que eu tenho esse headroom? Ele pode ser outros ativos intangíveis não reconhecidos, pode ser o goodwill gerado internamente por esse negócio, né? Ou simplesmente porque os valores justos de ativos reconhecidos, por exemplo, o próprio ativo imobilizado, são superiores aos seus valores contábeis. Então, você percebe aí que ele tem margem de sobra. Né? E aí, quando nesse exemplo você combina os dois negócios, o negócio adquirido e o negócio adquirente, que já existia,
e faz o teste de impairment como uma única unidade geradora de caixa, nenhuma perda é reconhecida. Isso porque, aí se você olhar a última coluna ali, o valor recuperável total excede o valor contábil total dos ativos dos negócios combinados. O headroom, ou a margem existente no negócio adquirente, né, está protegendo ou blindando o goodwill do negócio adquirido. Aí, nesse exemplo simples, a gente consegue ilustrar o problema de reconhecimento de perda por impairment muito tarde, causado nesse exemplo aí pela potencial blindagem do goodwill. Ele se mistura com outras mais-valias, outros goodwills gerados internamente que não estão contabilizados, mas eles estão ali quando você faz o cálculo do valor do negócio que está sendo colocado em conjunto com o negócio adquirido. Muito bem. Em resumo, o IASB concluiu preliminarmente, lembrando que é um discussion paper, isso aqui ainda que fosse um exposure draft, estaria sujeito a mudança, mas esse aqui é um discussion paper, ou seja, como o próprio nome diz, é uma tentativa de discutir um assunto com os stakeholders, embora esse discussion paper já tenha algumas posições preliminares do IASB, da Fundação. E é o caso aqui, né? O IASB concluiu preliminarmente que não é viável desenvolver um teste impairment diferente que seja significativamente mais eficaz que o que a gente faz hoje, a um custo razoável. O IASB chegou a explorar a alternativa, por exemplo, no caso que a gente deu ali, isolando o headroom do negócio existente para tentar reduzir o efeito da blindagem. E nessas simulações, ainda assim, com os negócios combinados, uma eventual perda teria que ser alocada ao goodwill do negócio adquirido e ao headroom do negócio existente. E, por definição, como os negócios estão combinados, qualquer alocação que você faça vai ser arbitrária, porque não é possível dizer quanto da redução seria relacionada ao goodwill adquirido e quanto da redução está relacionada à margem não reconhecida do negócio existente, já que você próprio concluiu que o negócio tem que ser visto de maneira combinada. Também é importante destacar que o teste nem sempre fornecerá um sinal de quão bem a combinação de negócios está desempenhando, o que não significa que o teste é falho, porque o foco do teste é o valor recuperável e não o desempenho do negócio adquirido. Então, é sutil essa diferença, mas ela ajuda a entender um pouquinho do porquê que existe uma expectativa de que as pessoas entendam que o teste de impairment vai, de alguma forma, prover algum tipo de informação com relação ao desempenho, mas, na verdade, o foco é o valor recuperável. Mas, com as divulgações propostas sobre o desempenho subsequente, que o Gustavo explicou para a gente na primeira parte desse webinar, e junto com esse teste de impairment, a gente espera que tenha um conjunto melhor de informação para o mercado. Então, esse projeto está dentro de um conceito de better communication, melhor comunicação. Então, a parte das divulgações que o Gustavo explicou, ela é fundamental para a gente tentar desenvolver um melhor conjunto de informação para ser dado para o usuário da demonstração financeira no que diz respeito à combinação de negócios. Bom, ainda dentro da revisão pós-implementação do IFRS 3, vários dos respondentes ou stakeholders, né, disseram que o IASB deveria reconsiderar a amortização do goodwill. Então, esse é um tema que a gente já vem de alguma forma discutindo quem é a favor, quem é contra, né? E por isso mesmo o IASB explorou se a amortização do goodwill deveria ser reintroduzida, né? Esse slide 11, ele lista alguns dos argumentos a favor e alguns da amortização e alguns dos argumentos a favor da abordagem de somente impairment, ou seja, faz só o teste de impairment e não faz amortização. O discussion paper tem uma descrição muito mais detalhada dos argumentos das duas abordagens, e antes de eu passar rapidamente para esses argumentos, eu queria destacar que a gente está falando sobre a proposta de reintrodução da amortização em adição ao teste de impairment. A gente vai falar um pouquinho só, provavelmente os dois vão ter que conviver, mas é lógico que, e a gente também pede que quando forem feitos comentários, as cartas comentários, que ele tente analisar a solução como um todo, não só mexer num pedaço. Então, por exemplo, eu vou reintroduzir a amortização, mas eu vou dar um pouco mais de robustez para o teste de impairment. Como é que funciona a interação entre essas duas frentes, nessas duas possibilidades? Bom,
Falando então da amortização do goodwill, o famoso a favor e o famoso contra. A favor da amortização, os stakeholders argumentam que o teste impairment não é tão rigoroso e não fornece tanta informação quanto o IASB esperava, então, ou seja, ele não é lá grandes coisas, então o ideal seria utilizar um método mais simples, mais objetivo, que é o da amortização. O próprio efeito da blindagem faz com que o teste não seja perfeito, então isso também seria uma razão adicional para voltar com a amortização. Outros argumentam também, dentro do conceito de payback, que a despesa de amortização, de certa forma, faria com que a administração prestasse contas, né? Ou seja, a empresa seria considerada lucrativa somente se ela gerar lucro suficiente para cobrir essa despesa. Outros também argumentam que o goodwill é um ativo que é consumido ao longo do tempo. A gente chama de wasting asset, ou seja, com o passar do tempo, aquele ativo vai se corroendo, se desgastando. Então, ainda que a empresa não perca valor, isso é porque provavelmente você tem um novo goodwill sendo gerado, mas aquele que foi construído quando da aquisição, ele aos poucos vai sendo consumido. E, finalmente, também, tem outros detalhes aqui, os stakeholders a favor da amortização entendem que ela diminui a pressão sobre o teste impairment e reduz muito o custo de realização do teste. Então, esse é um argumento forte da parte, principalmente do ponto de vista dos preparers, né, dos elaboradores de demonstrações financeiras. Mas e quem é a favor de manter o atual sistema, que é só o teste de impairment, e não não reintroduzir a amortização? Primeiro, alegam que o teste impairment ele fornece, sim, informações úteis, ainda que sejam apenas confirmativas, né, ou confirmatórias. Argumentam que o teste impairment está funcionando, sim, como esperado. A questão da blindagem já existia quando saiu o IFRS 3 e concluiu que o teste, como é feito, ele é rigoroso. Isso é um assunto que está lá, não é? O teste é bem feito, a blindagem vai existir mesmo. Outros argumentam que o goodwill não é um ativo, ou seja, exatamente o oposto, né? Não é um ativo consumido ao longo do tempo, até porque a expectativa é de que o goodwill adquirido seja mantido indefinidamente, né? E também outros argumentam que mesmo que o goodwill seja amortizado, o teste impairment ainda vai ser necessário e, portanto, não haveria redução de custo. É interessante, né? Os comentários vão espelhando um ao outro, né? Por isso que para nós é importante que a gente tenha a opinião desculpa, dos stakeholders, né? Bom, como eu falei, a posição preliminar do IASB é de que deveria sim manter a abordagem do somente impairment, ou seja, não reintroduzir a amortização. Mas só que essa conclusão ela foi decidida através de uma maioria estreita. Eu estava até fazendo os cálculos ali, a gente tem do board que decidiu, tomou essa posição preliminar, são 14 membros do board, 5 estão saindo até setembro. Então, nós temos uma renovação, parece aquelas histórias de corte, né, de decisões, né? À medida que vai trocando os juízes, a decisão vai mudando também. Então, aqui é uma posição preliminar, quando o board se reuniu lá atrás e concluiu por manter o sistema atual, que é de teste anual de impairment, né? Mas essa conclusão foi decidida por uma maioria estreita, né? Então, acho que foi 8-6, né? Então, se tivesse um votinho por lá de cá, teria empatado, né? O IASB, assim como os stakeholders, também estava bastante dividido com relação a isso. No entanto, essa posição preliminar reflete a visão majoritária de que não há evidência convincente de que retornar ao modelo de amortização seria uma melhoria significativa, né? E vale lembrar que não se trata apenas de qual modelo é melhor, mas se há evidência convincente de que uma mudança é necessária. Então, é sutil pra caramba aqui, não é que a gente precisa fincar pé numa posição, né? E a partir daquilo ali só mudar se a gente tiver evidência suficiente de que não está funcionando e que o outro vai ser melhor, né? Então, dada essa maioria estreita, o IASB gostaria de receber os comentários dos stakeholders sobre esse tópico, só lembrando que, novamente, como eu falei, apenas repetir os argumentos conhecidos não levará o debate adiante, né? Então, a gente precisa de evidência convincente de que uma mudança é necessária. Então, um feedback que forneça novas evidências ou argumentos, ou talvez razões pelos quais os argumentos anteriores agora passaram a ser mais relevantes, é esse tipo de comentário que seria mais relevante para nós nas comment letters. Agora falando um pouco sobre
simplificando o teste de impairment, né? Esse slide trata de outro feedback de stakeholders durante a revisão pós-implementação, de que o teste de impairment ele é custoso e complexo de realizar. Por isso que o IASB considerou se havia maneiras de reduzir o custo de realizar o teste de impairment sem afetar significativamente sua robustez. Então, 2 itens foram revisados: a periodicidade do teste e o cálculo do valor em uso. E um dos motivos apontados por custo de realizar o teste é o requerimento de realizado no mínimo anualmente, mesmo quando não há indicação de impairment. A posição preliminar do IASB é pela remoção do requerimento de realizar um teste quantitativo anualmente. Então, vou repetir: a posição preliminar do IASB é pela remoção do requerimento de realizar um teste quantitativo anualmente. Só que as empresas ainda vão precisar de avaliar a cada data de relatório se há uma indicação de perda no valor recuperável. E se houver, a empresa teria que realizar o teste quantitativo. Ou seja, é uma abordagem similar ao que temos hoje para o ativo fixo. Não é exatamente similar, porque pode ser que no final haja algum pouco mais de rigor com relação à documentação, por exemplo, dessa avaliação qualitativa antes de partir para o teste quantitativo, se necessário, né? A gente entende que essa alteração deve reduzir os custos para as empresas, sem dúvida, né? Mas há opiniões divergentes sobre a extensão dessa redução. E também há diferentes opiniões sobre o impacto que isso teria na robustez do teste. Alguns acreditam que isso introduz mais julgamento no teste e que a não execução regular do teste pode resultar em um declínio na expertise, no conhecimento com que as empresas realizam esses testes. Alguns também defendem que um teste baseado em indicadores deve ser introduzido apenas se a amortização for reintroduzida, né? Então, se não mexer no sistema de só teste anual de impairment, não faz sentido alterar a maneira com que esse teste é feito, baseado em indicadores, por exemplo. Bom, essa também foi uma posição preliminar em que a maioria do IASB foi estreita, né? A maioria considerou que valeria a pena por 2 principais motivos. Primeiro, significativa redução de custo. Isso ajuda a compensar um pouco do aumento do custo de fornecer as novas divulgações que o Gustavo explicou para nós. E o segundo principal motivo, há uma redução marginal na robustez do teste. Aí, por que redução marginal? Porque é improvável que realizar o teste, quando não há indicação de impairment, resultaria na identificação de uma perda material e forneceria pouca informação ao usuário. Então, realizar o teste todos os anos não resolve o problema da blindagem, né? Então, a posição preliminar do IASB é estender essa alteração também para os ativos intangíveis com vida útil indefinida e ativos intangíveis ainda não disponíveis para o uso, que também tem esse requerimento de fazer o teste anual. A gente falou de teste anual de impairment. A outra proposta para simplificar o teste de impairment é valor em uso. O IASB também considerou algumas simplificações, basicamente 2, em como o valor em uso é estimado e que, por sua vez, pode melhorar o teste de impairment. A primeira simplificação, permitindo o valor em uso a inclusão de certos fluxos de caixa, tais como reestruturação não comprometida ou de aprimoramento ou melhorias em ativos. Atualmente, o IAS 36 proíbe a inclusão desses fluxos de caixa nas estimativas de valor em uso. E os stakeholders disseram que excluir esse fluxo de caixa não é tão fácil assim, em especial para determinar, dentro desses fluxos de caixa, quais são aqueles que são relacionados à manutenção e quais aqueles que são relacionados com gasto de capital para expansão, que não poderia ser incluída essa segunda parte. Por outro lado, essa permissão traz o risco de estimativa de fluxo de caixa muito otimista. Aí, nesse caso, o IASB considerou novamente, como a gente já falou sobre isso, né, que os requerimentos do IAS 36 em relação a premissas razoáveis e suportáveis, que já se aplicam a outros fluxos de caixa em estimativas de valor em uso, devem fornecer disciplina suficiente sobre esses fluxos de caixa. Assim, a posição preliminar do IASB é que ele deve remover a restrição da inclusão desses fluxos de caixa na estimativa de valor em uso, sem o limite ou divulgação adicional específica. A segunda simplificação é permitir que o valor em uso seja estimado usando fluxos de caixa e taxas de desconto após impostos. Isso porque os stakeholders comentaram que o uso de fluxo de caixa e taxa de desconto antes de impostos para estimar valor em uso não reflete como essas estimativas são realizadas na prática.
Então, taxa de desconto antes de imposto em geral não são observáveis e essa simplificação, em resumo, tornaria o teste mais fácil de entender e forneceria aos usuários informações mais úteis. Então, aqui a gente tem dois ganhos importantes aí, especialmente para os preparadores, né? A primeira é com relação a poder incluir certos fluxos de caixa que antes não poderia incluir, e a outra é utilizar fluxo de caixa e taxa de desconto após imposto, cálculo do valor em uso. Gustavo. Obrigado, Tadeu. Então, agora a gente vai discutir um pouco dois outros tópicos que foram incluídos no discussion paper. O primeiro desses tópicos é sobre a posição preliminar do IASB, de que as empresas devem apresentar no balanço patrimonial o valor do patrimônio total, excluindo o goodwill. Esse valor pode ser um sinal útil para os usuários identificarem aquelas empresas para as quais o goodwill é uma parcela significativa do seu patrimônio total. Em algumas vezes pode até ser maior que esse patrimônio. O IASB considerou excluir alguns ou todos os outros ativos intangíveis, além do goodwill, mas acabou concluindo de que o goodwill é suficientemente diferente dos outros ativos intangíveis para que o foco seja mantido nele. A apresentação do valor como um subtotal do patrimônio em todos os formatos de balanço não seria possível. Então, por isso, o valor seria apresentado como um valor independente ali no balanço. Bom, o segundo tópico abordado no discussion paper é se as empresas deveriam incluir alguns ativos intangíveis no goodwill ao invés de reconhecê-los separadamente em uma combinação de negócios. Isso é porque o IASB recebeu o feedback de stakeholders que questionaram se o reconhecimento separado de alguns desses ativos intangíveis identificáveis era útil. Esses stakeholders dizem que, primeiro, esses ativos intangíveis são muito difíceis de mensurar com confiabilidade, e segundo, que distinguir esses ativos intangíveis é uma tarefa bem complexa e subjetiva. Alguns stakeholders também questionaram por que alguns ativos intangíveis são reconhecidos separadamente em uma combinação de negócios, mas ativos intangíveis similares, que quando eles são gerados internamente, não são reconhecidos. Essa diferença no reconhecimento dependendo de como esse ativo foi originado. No entanto, o IASB também ouviu de alguns stakeholders que tiveram opiniões diferentes. Eles dizem que o reconhecimento separado fornece informação útil, sim, sobre o que a empresa pagou, e reconhecer separadamente ativos intangíveis com vida útil definida, em vez de incluí-los no goodwill, que atualmente não é amortizado, é mais útil. Então, a posição preliminar do IASB é de que não há ainda evidências convincentes para alterar os atuais critérios de reconhecimento de ativos intangíveis identificáveis em uma combinação de negócios, dadas essas opiniões mistas. Outro ponto importante é que a gente nota que considerar o alinhamento do tratamento contábil de ativos intangíveis adquiridos daqueles gerados internamente iria além do escopo desse projeto. Então, o IASB incentiva aqueles stakeholders que desejam um projeto mais amplo sobre ativos intangíveis a responderem à próxima consulta de agenda do IASB, falando que eles devem adicionar um novo projeto sobre ativos intangíveis para o seu plano de trabalho. Bom, agora a gente chega no slide 15, que meio que resume as posições preliminares do IASB e como elas se alinham com aquele objetivo do projeto que a gente discutiu inicialmente. Então, o IASB considera, isso é uma consideração bem importante também, que o IASB considera essas posições preliminares como um conjunto de posições que se interconectam, ou seja, elas não são posições isoladas. Então, o IASB está buscando aqui um equilíbrio entre melhoria das informações, mas ao mesmo tempo tentando reduzir o custo relacionado a produzir essas informações. Então, dessa forma, o IASB também solicita que os stakeholders, quando estiverem preparando seus comentários, que considerem suas respostas também dessa maneira, que considerem as interações entre as diferentes posições. Então, de forma geral, o IASB acredita que as suas posições preliminares, primeiro, forneceriam melhores informações aos usuários sobre as combinações de negócio. Segundo, ajudaria a fazer com que a administração preste contas sobre suas decisões de aquisição, tanto através das divulgações, que a gente discutiu anteriormente, quanto pela contabilização subsequente do goodwill.
E terceiro, também forneceria algum alívio de custo aos preparadores de demonstrações financeiras, para que então seja alcançado aquele equilíbrio entre custos e benefícios. Bom, com isso a gente chega ao final do webinar de hoje, dos assuntos que a gente ia apresentar. A gente vai passar para as perguntas agora há pouco. A gente só lembra que o Discussion Paper está aberto para comentários até o 31 de dezembro e que vocês podem encontrar mais informações, podem fazer o download do Discussion Paper, assim como outros materiais adicionais, nesse link que vocês veem na tela, que é o link da página desse projeto. Lá vocês encontram todas as informações relacionadas. Então, a gente espera que vocês possam contribuir aí, enviando seus comentários e suas opiniões sobre os assuntos discutidos no Discussion Paper até o final desse ano. Com isso, a gente vai partir agora para as perguntas. Eu vou passar de volta para o Tadeu, que vai começar. Muito obrigado, Gustavo, e obrigado também por quem já mandou perguntas aqui. São bastante grande aqui o número de perguntas. A gente vai tentar, na medida do possível, responder. Alguns, na verdade, são comentários, né? Então, vamos começar aqui. A primeira pergunta fácil aqui: no caso de empresa de capital fechado, essas divulgações seriam feitas nas demonstrações financeiras ou seria desenvolvido um paper à parte para essa divulgação? Hoje não há uma distinção entre uma companhia aberta e uma companhia fechada nesse sentido. Então, as informações teriam que ser divulgadas em qualquer hipótese, ou seja, mesmo uma companhia fechada. Tem mais para baixo uma pergunta relacionada a esse tema, mas eu vou devolver para o Gustavo, porque eu acho que ela merece também um comentário à parte. Você puxa uma pergunta aí, Gustavo? Claro, vamos lá. Então, tem duas perguntas aqui, de certa forma, relacionadas e gostaria de responder junto. A primeira, a pergunta é a seguinte: que no longo prazo, o goodwill tende a perder a conexão com os negócios, embora esse goodwill permaneça no balanço. Não seria mais sensato amortizar ou absorver o goodwill ao longo do tempo? Pensando num goodwill originado em uma aquisição há mais de 30 anos atrás, por exemplo, que ainda está no balanço. E a segunda pergunta é: considerando que o pagamento do goodwill é baseado na expectativa de retorno de investimento, normalmente dentro de 20 anos, o goodwill não deveria ser amortizado? Bom, então, em relação a essas perguntas, eu diria que elas são parte dos argumentos daqueles que estão posicionados a favor da amortização do goodwill. Mas, da mesma forma como o Tadeu apresentou anteriormente, há também quem acredite que os benefícios do goodwill são mantidos por um tempo indeterminado. Então, por exemplo, algumas economias de custo que você tem combinando os negócios, essas economias vão se manter indefinidamente. Então, há muitos argumentos contra e a favor, argumentos e contra-argumentos para cada uma das partes desse debate, e eles são explorados em mais detalhes no Discussion Paper. Então, todos que sejam interessados nessa discussão, é uma discussão antiga, mas o Discussion Paper acho que resume bem todos os argumentos que a gente ouviu dos dois lados, né? Então, e como o Tadeu mencionou também, o próprio IAS está bem dividido, os board members, cada um tem uma opinião a respeito disso, e a maioria foi curta. Então, a gente gostaria de utilizar esse Discussion Paper como uma oportunidade para ouvir novos argumentos, principalmente novos argumentos que não tenham já sido considerados pelo board, e também através dessas discussões entre os stakeholders dos dois lados. Acho que usando todo esse feedback vai ser muito útil para o board, então, decidir e chegar numa decisão final sobre como levar esse assunto adiante. Tadeu, você quer pegar mais uma agora? Na verdade, só para complementar a primeira, que da questão das informações estratégicas, né? Entrou uma pergunta também aqui, eu lembrava dela aqui, ó. Gostaria que vocês falassem sobre incentivos para não divulgar uma métrica, a informação de natureza sigilosa que não poderia ser divulgada. Então, no tema que o Gustavo falou, esse é um dos pontos que, se você for no Discussion Paper, é algo que o board gostaria de escutar dos stakeholders, ou seja, quão viável é colocar essa informação à disposição do público, né? Então,
é um debate interessante porque você tem dos dois lados, né? O usuário querendo informação e a administração entendendo que algumas dessas informações talvez elas sejam sigilosas, né? Mas eu acho que um ponto importante aqui, porque isso tem inclusive a ver com o conceito de forward-looking information, etc., é de que nós estamos falando de informações na data da aquisição e, a partir daí, o monitoramento dessa informação. Então, quando eu faço uma aquisição, em tese, eu preciso explicar porque que eu entendo que aquela informação, que aquela aquisição, desculpa, ela é relevante. Então, de certa forma, isso não deveria ser alguma coisa estratégica que poderia suficiente para impedir a administração de explicar o porquê da aquisição. Então, eu acho que o nível de informação mínimo e que permite esse acompanhamento posterior, porque essa informação que for divulgada na aquisição, e o Gustavo falou sobre isso, são 3 coisinhas lá que ele falou sobre a aquisição, uma delas é a estratégia, do porquê, os objetivos, e aí, por último, você, nos anos subsequentes, você faz o monitoramento disso. Então, a gente acha que provavelmente é possível conciliar a informação que pode se tornar pública sem que haja prejuízo da empresa. Mas do ponto de vista estratégico, mas essa é uma informação que a gente gostaria, sim, de escutar os stakeholders para saber se é possível fazer essa divulgação ou não. Né? Tem mais uma aqui, Gustavo. Na verdade, é um comentário até grande, falando, e tem um pouco a ver com um dos tópicos que o próprio Gustavo falou no final, que o board, de alguma forma, preliminarmente, está considerando expandir um pouco a divulgação das informações pro forma. Então, já tem alguns países que, especialmente reguladores, que exigem, quando vai haver uma grande combinação de negócios, que sejam feitas divulgações de informação pro forma, para que possa o investidor tomar uma decisão de aprovação daquela aquisição, por exemplo. Né? Então, o board entende também que essas informações pro forma, elas ajudam o investidor a entender e também, de alguma forma, a gente usa o termo do hold to account, mas, na verdade, fazer com que a administração preste conta com relação a aquelas informações que permite ao usuário entender se a aquisição está sendo um sucesso ou não, e se não está sendo um sucesso, justificar. Né? Porque pode acontecer que, no momento da aquisição, na melhor das intenções, foi feita, mas eventualmente alguma coisa possa estar dando errado, e por isso mesmo é importante monitorar e ver como é que está o desempenho do negócio. Não significa dizer que a aquisição foi errada lá atrás, mas é importante explicar para o mercado. E até quem mandou aqui os comentários colocou uma série de referências bibliográficas aqui, que eu agradeço. Você pega uma aí, Gustavo? Claro que pego sim. Bom, a próxima pergunta que eu queria responder é a seguinte. Dada a complexidade dos contratos de compra e a frequente subjetividade da determinação dos valores justos, haverá simplificações ou orientações adicionais nessa área? Bom, então, a respeito disso, não há nenhuma posição preliminar do discussion paper para a simplificação da contabilização inicial de uma aquisição ou ainda sobre como determinar o valor justo de ativos e passivos adquiridos numa combinação de negócios. A única parte relacionada com isso, que a gente já discutiu anteriormente no webcast, é que o IASB considerou que ele deveria deixar de exigir que alguns ativos intangíveis fossem reconhecidos separadamente na contabilização da aquisição, ou seja, deixar esses ativos intangíveis como parte do goodwill. E isso foi, em parte, por conta justamente por conta de preocupações como essa, de que há muita complexidade para as empresas que estão ali fazendo a contabilização inicial, a identificação desses ativos é muito difícil e a mensuração também é muito difícil, muito subjetiva. Mas, como a gente discutiu, e aí, mais uma vez, tem uma análise mais completa no discussion paper, a conclusão, ou pelo menos a posição preliminar do board aqui foi que ainda não há evidências convincentes de que o IASB deveria alterar os requerimentos nesse momento. Cadê? Você quer pegar outra? Sim, vou pegar duas aqui, porque tem uma aqui que, na verdade, perguntando se
fazendo comentários que muitos países acreditam que a amortização seria a solução mais simples. É um tema verdadeiramente negociável? A pergunta, na verdade, é se, de fato, o board estaria disposto a rever essa posição e reintroduzir a amortização. A resposta é que vale a pena, sim, mandar comentários. Não é à toa que a gente teve uma votação bastante apertada, e como eu falei, 5 dos board members que votaram naquela ocasião, eles estão agora, ou já saíram, ou vão sair até setembro desse ano. Então a gente tem uma nova composição do board aí, isso inclusive pode aumentar essa diferença, ou quem sabe virar o jogo. O que vai determinar de fato, e a gente que está no board precisa ser independente nesse sentido, quais são os comentários, os argumentos que a gente vai receber dos stakeholders, né? Então, o que nós estamos pedindo é justamente para nos ajudar a trazer evidências convincentes de que voltar ou reintroduzir a amortização seria mais adequado. Porque se vier com os mesmos comentários que foram feitos lá atrás, quando foi introduzido o modelo de impairment only, não vai fazer diferença. Então, acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais. E tem um outro tema aqui, que ele surge em todos os webinars sobre qualquer assunto, né? Se essa decisão foi feita, os comentários no contexto do impacto da pandemia do Covid-19, a resposta é não. Esse é um projeto que já vinha há muito tempo. Inclusive a publicação desse discussion paper, ela foi em março, mas para ser publicada em março, pode ter certeza que muito tempo antes foi discutido o conteúdo e foi feita várias discussões com os stakeholders dentro do que a gente chama de um processo de outreach limitado, antes da gente fazer isso, um outreach maior. Então, não foi considerado o contexto da Covid-19, o IASB tem feito monitoramento do impacto da Covid-19 nas demonstrações financeiras, e se as normas contábeis hoje, elas atendem adequadamente às demandas por conta da pandemia, a resposta é que sim. E, de novo, é o fato que a gente tem um conjunto de normas baseado em princípio e em teoria, ele deveria dar resposta em qualquer tipo de situação, incluindo a que a gente está passando agora. Gustavo. Tá bom. Então, a próxima pergunta aqui é uma pergunta mais fácil, que é o que acontece se a administração mudar as métricas que ela utiliza para monitorar a aquisição. Bom, então, nesses casos, o que aconteceria é que a empresa deveria, então, passar a divulgar as novas métricas que estão sendo utilizadas, mas também os motivos pelos quais a administração resolveu trocar essas métricas. Então, só para esclarecer que as empresas não seriam requeridas a continuar divulgando métricas que internamente não estão mais sendo utilizadas. Só uma segunda pergunta aqui rápida também que a gente recebeu é se esse documento, o discussion paper, está disponível em português. Parece que já conseguiu baixar a versão em inglês, a versão mais robusta. Então, o discussion paper, o documento em si só foi traduzido, não foi traduzido para o português, infelizmente, ele está disponível apenas em inglês. Mas, se os slides dessa apresentação forem úteis para vocês utilizarem como referência, esses slides vão ser disponibilizados juntos com a gravação do webcast em breve, né? Então, se vocês acompanharem lá no site do FRS, frs.org, daqui talvez uma semana ou duas, a gente vai divulgar a gravação do webcast e vocês também vão estar podendo fazer o download dos slides da apresentação. Entendeu? Obrigado, Gustavo. Tem uma pergunta aqui muito boa. Qual foi a sua posição? Eu não estava na época. Então, essa está fácil de responder. Eu não estava no board, então eu não votei. E aí, naturalmente, que a pessoa deve estar se perguntando e o que você votaria. Eu vou esperar as cartas comentários para tomar minha decisão. Quero escutar os argumentos. Tem uma pergunta aqui. Caso ocorra a operação da amortização para o goodwill, ou seja, reintroduza a amortização, o saldo não amortizado deverá ser contabilizado? Na verdade, eu estou entendendo que a pergunta aqui é qual que seria a regra de transição. Isso é um dos itens que a gente vai discutir assim que a gente tiver
o feedback, a resposta nas cartas comentárias. Aí dependendo para onde, porque se a gente não for reintroduzir a amortização, não tem por que já discutir esse assunto agora. Mas se o board mover na direção de reintroduzir, aí sim a gente provavelmente vai ter que desenvolver um raciocínio, um princípio, para ver qual que seria a melhor forma de fazer a transição, né? O IASB chegou a considerar a possibilidade de uma amortização opcional? Na verdade, não, mas é alguma coisa que possa ser incluído na carta comentário, né? Mas hoje, praticamente, a decisão que foi feita foi no sentido de se deveria voltar com a amortização ou não. Sempre que a gente trabalha com uma opção, a gente acaba correndo o risco de criar uma falta de comparação entre as empresas, né? Então, dentro da medida do possível, a gente evita ter opções, a menos que faça sentido ter opção. Acho que nesse caso, eu acho que seria interessante as empresas caminharem de forma consistente, né? Nós já estamos chegando aqui no final. Você quer pegar alguma pergunta? Previsão para... Há previsões para os próximos passos. Se você for responder a pergunta, você me avisa, Gustavo. Deixa eu puxar mais uma aqui, ó. Há previsões para os próximos passos, emissão de exposure draft e alteração da norma? Bom, esse discussion paper está aberto para comentário até 31 de dezembro. Ele é fundamental porque os comentários que a gente receber, eles vão ser a base de um provável exposure draft de revisão do IFRS 3 e provavelmente algum respingando ali no IAS 36. A gente provavelmente vai gastar o ano de 2021 discutindo os comentários recebidos para tomar uma decisão de seguir em frente com um exposure draft que dificilmente é publicado até o final de 2021. Estou imaginando, se ele for publicado até o final de 2022, ele ainda vai ter um prazo aí de comentários, 2023 para deliberações, provavelmente seria publicado no final de 2003, início de 2024 e entraria em vigor aí 2025, 2026. Parece longe, pode até ser que alguns de vocês já estão aposentados e aí não deveria se preocupar, mas acho que sim. A gente precisa contribuir com a profissão, mas não está tão longe assim não, porque também qualquer norma que venha a ser exata, e uma norma desse tamanho inclusive, é necessário, é muito importante que a gente siga o que a gente chama aqui de due process, né, para poder concluir satisfatoriamente com todos os argumentos sendo considerados, né. Você tem alguma pergunta aí, Gustavo? Eu posso seguir aqui? Posso pegar mais uma. A gente tem uma pergunta aqui relacionada à convergência com o US GAAP, né? O quão importante o board considera reter a convergência dos tratamentos contábeis de goodwill, tanto em FRS quanto em US GAAP. Então, esse é um ponto que a gente já ouviu de stakeholders, é claro que é bastante importante, e inclusive o discussion paper busca mais feedback de stakeholders sobre quais são as opiniões deles em relação à necessidade de manter o tratamento contábil convergido. A esse respeito, acho que a gente tem só 2 pontos a fazer. O primeiro é que o tratamento contábil de goodwill entre FRS e US GAAP não é totalmente convergido, então ainda existem algumas diferenças em algumas áreas. E o segundo é que o FASB, que é o órgão que emite as normas do US GAAP, ele também tem um projeto nesse tópico, mas esse projeto ele cobre umas áreas um pouco diferentes do que o IASB está fazendo aqui. E além disso, como parte desse projeto, o FASB também está tomando as suas próprias decisões de forma independente, e as decisões que eles tomarem eventualmente podem ser diferentes do que o IASB eventualmente vai decidir. No entanto, como é de se esperar, o IASB está monitorando as atividades do FASB nessa área. Então, se eventualmente o IASB decidir por tomar um caminho diferente do que o FASB concluiu, isso vai ser uma decisão consciente, mas de qualquer forma a gente vai estar trabalhando junto para considerar essas informações antes de chegar numa posição final.
Tadeu? Muito obrigado, Gustavo. Tem mais alguns aqui que não são exatamente perguntas, são comentários que são bastante, inclusive, interessantes. Isso ajuda a gente a ter um pouco da ideia do humor do mercado com relação a essas mudanças. Tem uma aqui interessante e está relacionada com o tema de quando você faz a venda, e a gente sabe muito bem disso, tem a ver com uma pergunta, uma das primeiras que o Gustavo até respondeu. A pessoa falou que, eu acho que você tem um ágio, né, um goodwill sentado no balanço lá há 20, 30 anos, né, e aí você faz a venda de um pedaço do negócio. E aí como é que você faz para saber quanto do goodwill ali deveria ser baixado por conta dessa venda? Porque muitas vezes você, como o negócio está combinado, se deveria ser feita uma baixa proporcional. Então, excelente a pergunta, isso não está tratado no discussion paper, mas sem dúvida é um dos temas que talvez valha a pena discutir. Muito boa pergunta aqui. Pessoal, já tem exatamente 1 hora que a gente iniciou o webinar e eu agradeço a todos pela participação. A gente provavelmente vai fazer um segundo webinar, a gente até, para quem puder mandar comentários sobre temas que vocês entendem que a gente deveria talvez tratar no segundo webinar, a gente já está coletando esse tipo de informação para preparar esse segundo webinar, que a gente tem um tempinho até o final do ano aí, para poder ajudar a esclarecer um pouco mais das ideias e também obter um pouco mais de feedback de vocês. Eu realmente agradeço a participação de todos, o envio de perguntas, por sinal, muito boas, comentários excelentes, e eu espero que realmente a gente consiga obter comentários muito bons e suportados nas cartas comentários. Muito obrigado, até o próximo webinar. Obrigado.